Pessoal, capítulo 10, em nome de Jesus. Eu queria falar com você das bênçãos desse jejum maravilhoso. E porque você sempre deve tirar um tempo para você jejuar, para você entrar nesse propósito de fé. Que não seja só quando o pastor, ele chama você para isso. Que você possa fazer isso, mesmo quando você não for chamado pelo pastor, mas você for chamado por Deus. Amém, gente? Porque o jejum, irmãos, é algo espiritual. O mundo não entende. Para o mundo, jejum, e até para alguns cristãos, jejum é passar fome. Você está entendendo, sim ou não? Para alguns é isso, jejum é passar fome. É bobagem você fazer jejum. Isso é coisa, é sacrifício de tolo. Mas, irmão, pega a Bíblia inteira. Você vai ver os grandes homens de Deus jejuando. Você vai ver o Senhor Jesus, irmãos, jejuando. E até um dia os discípulos foram questionados, aqueles homens, escribas, fariseus, doutores da lei, questionaram o Senhor Jesus, perguntando por que os discípulos dele não jejuavam. E Jesus disse que Jesus ainda estava com eles, mas ia chegar o dia que ele não estaria, que eles iam precisar jejuar também. Então o jejum é bênção para a nossa vida, pessoal. Tanto para o seu lado físico, quanto para o seu lado espiritual. Você submete a carne, as vontades da carne, e você vai alimentar o seu espírito. Diga graças a Deus. O impulso mais natural que o homem tem é o da comida, sim ou não? É ou não é verdade? Todo mundo tem um ponto fraco, tem ou não tem? Tem gente, por exemplo, que não gosta de doce. Quem não gosta de doce aí? Levanta a mão. Deixa eu ver, tem uma irmã que não gosta, tem a irmã lá também que não gosta. Mas tem gente que é doido com doce, é uma formiga. É ou não é verdade? Que não pode ver açúcar, que vai lá enfiar o dedo para lamber o dedo. É ou não é? Cada um tem seu ponto fraco. Tem gente que não come sem carne. Tem ou não tem? Tem gente que acha que comer sem carne não é comer, tem que ter carne. É carnívoro, pode faltar o arroz, mas não pode faltar a carne. Então, irmãos, cada um tem o seu ponto fraco, mas o que acontece muitas vezes é que quando a gente assusta, a gente já beliscou. Não é assim? É ou não é verdade? Quantos quebraram o jejum? Tem alguns relatos de alguns irmãos que quebraram o jejum, às vezes, sem ver. Não é verdade? Às vezes pega lá, irmão, um copo de café e bebe. Depois que bebeu, não, estou de jejum. Não é verdade? Vai lá, come um pedaço de carne. Ai, meu Deus, o jejum. Até uma coisa que eu preciso ensinar para você, não falei no primeiro dia, mas o dia que você começar um jejum desse, se você, por algum motivo, quebrar, irmão, pede perdão a Deus e continua. Né? Imagina se a vida fosse assim, a nossa vida sem perdão. É ou não é verdade? Pede perdão e continua fazendo, e Deus vai dar a vitória. Agora eu queria falar das bênçãos que você vai receber. Você crê ou não crê? Ou você acha que você fez jejum à toa? Não, né? Então vamos lá em Daniel capítulo 10, que eu vou ler com você aqui, e nós vamos, em nome de Jesus, aprender sobre as bênçãos que nós vamos receber nesse jejum abençoado. Quem achou Daniel aí, diga amém. Todos encontraram, pessoal? Isso, Daniel. Abra aí, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo de número 10. A Bíblia diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias,
Eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Diga graças a Deus. Olha para mim, preste atenção, irmão. Daniel foi o homem que recebeu a revelação dos últimos dias, que recebeu a revelação, irmãos, do que vai acontecer nos últimos tempos. E ele recebeu aquela visão, e ele buscou a Deus uma resposta, ele buscou a Deus para compreender o que era aquela visão, o que aquela visão queria dizer, o que Deus queria falar com ele. Então ele fez esse jejum, ele durante 3 semanas inteiras, ele não comeu o manjar desejável, não bebeu vinho, não comeu carne e nem se perfumou. Ele não colocou perfume sobre si, e ficou ali 3 semanas buscando essa resposta. E a Bíblia diz que essa resposta veio. Diga graças a Deus. Veio, e veio de uma maneira maravilhosa, pessoal. A maneira foi tremenda. Ele viu diante dele um anjo de Deus. Diga glória a Deus. Quem não gostaria de ter essa visão maravilhosa? Ele viu um anjo de Deus, e tem até algumas pessoas, pela descrição que ele faz do anjo, tem algumas pessoas que dizem até ser o próprio Senhor Jesus, ali naquele lugar, porque você sabe que ele já existia, né, irmão? Sem ele nada do que foi feito se faria.
Então, pela descrição que tem lá em Apocalipse também, os olhos como tochas de fogo, como um relâmpago, aquele negócio, algumas pessoas dizem até o próprio Senhor Jesus. Irmãos, mas esse anjo foi impedido de chegar com a resposta. E quem é que ia impedir Jesus de chegar com a resposta para você? Não é verdade? Então, eu também creio que não seja Jesus, mas um anjo de Deus. Mas esse anjo veio e trouxe a resposta que o Daniel precisava entender. Agora, irmãos, olha que bênção você se consagrar. Olha que bênção você fazer aquilo que ninguém está fazendo. A Bíblia diz, a primeira bênção está no versículo 7. Você pode ler comigo? O que diz aí, pessoal? E só eu, repita, diga só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Vamos ler isso de novo? E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Meu irmão, primeira bênção. Preste atenção. Quem faz o que ninguém faz, vai ver coisa que ninguém está vendo. Diga graças a Deus. Irmãos, quem faz o que ninguém faz, vai experimentar coisas que ninguém está experimentando. Tem coisa que Deus preparou para todos aqueles que creem, amém, pessoal? Para todos aqueles que têm fé, mas nem todo mundo recebe. É ou não é verdade? Nem todo mundo tem a fé para buscar, a fé para receber. Tem gente que quando você fala assim, vamos fazer um jejum, o que ela diz? Eu não aguento. É ou não é verdade? Eu não consigo. Eu não posso. É difícil para mim. Mas eu trabalho, como é que eu vou fazer um jejum e trabalhar? E é por isso que muitas vezes você não está experimentando a bênção de Deus, o sobrenatural. Às vezes você está comendo as migalhas, mas o banquete que Deus tem para você, você não está comendo. Mas por quê? Porque você não está fazendo nada, irmãos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tem um texto que me chama muita atenção, marca aí Daniel, e vai lá comigo, irmãos, em Mateus capítulo 14, marca Daniel aí que eu vou voltar, e não vou esperar não, marca aí, e vamos lá em Mateus capítulo 14, irmãos, em nome de Jesus, vamos ler esse pedacinho aqui, 14, versículo de número 28 e 29, irmãos, aqui os discípulos estão no barco. Irmãos, os discípulos estão no barco e Jesus vem ter com os discípulos o que? Andando por sobre as águas. Ele não vem andando de uma maneira normal, natural, não. Ele vem andando o que? Por sobre as águas. Meu irmão, olha só o que acontece. Vamos lá comigo? Isso, Mateus 14, 28 e 29. Lê comigo, por favor. Diz assim: e respondendo Pedro disse, o quê? Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga amém, pessoal. Irmão, estavam os discípulos todos no barco. Todos lá. E presta atenção. Jesus mandou eles primeiro, mas depois veio ter com eles, veio até o encontro deles, andando o quê? Sobre as águas. No primeiro momento eles gritaram tudo que era um fantasma, não, um fantasma e tal. Mas logo Jesus se revelou e disse para não temer. E o Pedro, irmão, atrevido. O Pedro vira e diz assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Então eu quero ir ter contigo andando em cima das águas. O que Jesus falou? Fica no barco que é melhor. Nós disse, vem. Meu irmão, o Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Eu falei isso aqui um tempo atrás, eu queria que você olhasse esse texto com essa visão, irmão. Se você estivesse dentro daquele barco, e você chegasse aqui para contar para mim o que aconteceu aquele dia, se você estivesse lá, e se eu também estivesse, e se eu descesse daquele barco e andasse por cima das águas, e você chegasse aqui e fosse contar essa história para alguém, como é que você ia contar? O que é que você ia dizer? O Rogério, o quê? Você ia ficar maravilhado. Nossa, eu te contar um negócio. O Rogério andou em cima da água, inacreditável. Que coisa absurda. Você tinha que estar lá para você ver. Ele desceu do barco, andou por cima da água. Que coisa maravilhosa. Irmão, agora imagina eu contando essa história para você. Você ia achar até que é mentira. É ou não é verdade? Se não tivesse mais 11 lá para contar, para falar para você que era verdade, você ia achar até que é mentira. Só que eu não estou falando do que os outros fizeram, do que os outros experimentaram. Você entendeu? Que uma coisa é você falar dos outros. E não sei você, mas eu estou cansado de falar dos outros, irmão. Eu quero falar de mim. Você entendeu? Eu não quero dizer o Rafael andou em cima das águas. Não, eu quero dizer, eu andei em cima das águas. E eu prosperei. Deus abriu a porta para mim. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando em línguas estranhas. Você está compreendendo isso? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A experiência que o outro passa, ele vai alegrar você, vai encher o seu coração de alegria, mas a experiência que você passa, ela alegra você, mas ela marca você, ela deixa você marcado para sempre. É ou não é verdade? Será que não tem um milagre que aconteceu na sua vida, que você não esquece mais? Aquela porta que Deus abriu, parecia impossível, o que Deus fez. Meu irmão, mas Deus é poderoso, fez na sua vida, e você tem história para contar sobre você. O problema é quando você só fica contando o quê? O milagre que acontece na vida dos outros. E às vezes você fica até duvidando, será que foi isso mesmo? Será que foi assim mesmo? O negócio é que o outro está fazendo o que você não está fazendo, e você às vezes fica com inveja. Você está entendendo, sim ou não? Não, diga, está amarrado isso, irmão. Mas tem gente que fica até querendo desmerecer o milagre que acontece na vida dos outros. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente que fica, não sei se foi assim não. Não sei não, mas eu acho que está exagerando um pouco aí. Mas é quem vive, vive, irmão. Quem ouve tem o direito de achar que é verdade ou que é mentira. Mas quem viveu, viveu. Diga graças a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Meu irmão, você precisa viver. E pode ter certeza que se você verdadeiramente, meu irmão, está fazendo o seu melhor, está buscando a Deus, fez esse jejum, meu irmão, você vai experimentar coisa que ninguém experimenta, e serve para você. Talvez você não fez o jejum por algum motivo, você não estava aqui no dia que começou, ou você não ouviu as mensagens que eu mandei. Faz um propósito com Deus, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, ficar levando a mesma vida, você vai ter o quê? Mesmo resultado. Mas se você se levantar e começar a fazer algo que você não está fazendo, meu irmão, a chance de acontecer algo sobrenatural na sua vida é muito maior. O Pedro, meu irmão, desceu do barco, foi andar sobre as águas para ter com Jesus. Irmão, ele pode até ter afundado, duvidado e afundado, tudo bem, mas ele desceu do barco, ele teve coragem de sair, ele teve coragem de andar, e ele experimentou a bênção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ô meu irmão, quem faz o que ninguém faz, vai experimentar coisa que ninguém está experimentando. Põe isso no teu coração.
O Daniel estava lá. Irmão, ele disse, só eu vi. Mas ninguém viu. Você está entendendo, sim ou não? Só eu vi. O pessoal que estava lá até temeu, sentiram que tinha alguma coisa acontecendo ali, temeram, fugiram, irmãos. Mas só o Daniel viu. Mas também, irmão, o cidadão ficou 3 semanas ali, meu irmão, comendo legume, verdura, fruta e bebendo água. Nem perfume o cidadão estava passando, nem vinho ele tomou. Alguém ficou só no legume e verdura esses dias aí, pessoal? Levanta a mão. Olha que bacana. É legal, né, irmão? Bom demais. Quem mais? Tem mais alguém? Pois é, irmão. A irmã também. Olha você ver. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não você sentir o cheiro da carne. É ou não é verdade? Você olhar um arroz e feijão, irmão, é melhor que carne. É ou não é verdade? Mas, irmão, vai vir recompensa de Deus. Você está movendo o céu e vai acontecer milagre. Quem entendeu, diga graças a Deus. E pode ter certeza, irmão. Se uma porta fechar, é para abrir outra muito maior. Ah, pastor, mas eu fiz o jejum, o diabo se levantou. Mas é lógico que você queria o quê? Que ele ficasse quietinho, irmão? Você está fazendo a vontade de Deus. Irmão, está clamando por algo maior na sua vida. Você acha que o diabo vai ficar, não, que legal. Não, meu irmão, ele vai se levantar. Mas, meu irmão, se uma porta fechou, uma maior vai abrir. Toma posse dessa palavra. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. A segunda bênção, volta lá, aliás, marca Mateus, que eu vou voltar em Mateus mais tarde, pessoal. Se tiver alguma outra coisa para marcar, aí você marca. Agora vai lá em Daniel comigo de novo. Segunda bênção, pessoal. Versículo de número 13. Lê comigo. Olha só. Vamos ler o 12 também, que nós vamos entender melhor. Então me disse, o anjo falando com Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmão, preste atenção nisso. A segunda bênção, muito interessante. Porque o Daniel fez o jejum, 21 dias. E a Bíblia diz que quando ele aplicou o coração, primeiro dia, o Senhor diz aqui, foram ouvidas o quê? No primeiro dia. E o anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras, por causa da sua oração que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, você precisa entender, que aqui está falando, irmãos, de demônios. Isso aqui é espiritual. Está falando de demônios que se colocam no caminho entre a sua bênção e você. E a Bíblia diz que esse demônio resiste 21 dias, o tempo do jejum. Você entendeu ou não? Mas Daniel permaneceu ali. No primeiro dia a resposta foi enviada, mas não chegava. Mas, irmãos, a Bíblia diz que veio ajuda. Miguel, um daqueles que assistem diante de Deus, veio para ajudar esse anjo a vencer essa batalha. E a resposta chegou até Daniel. Então aquilo que estava preso foi solto. Então eu creio, irmãos, que quando você jejua, você se coloca na consagração, bênçãos retidas serão liberadas. Amém, pessoal? Repete comigo, diga, bênçãos retidas serão liberadas. Mas por quê, pastor? Porque tem demônio, irmãos. Jesus falou, vamos lá em Mateus, volta em Mateus agora, capítulo 17. Volta lá, Mateus capítulo 17, no versículo 21. Jesus disse isso. Você pode ler comigo?
Mateus 17, 21, o que diz? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Meu irmão, tem casta de demônio que você não vai conseguir vencer, derrotar, se você não se consagrar. Está na Bíblia, quem falou não foi eu não, quem falou foi quem? Foi Jesus. É até interessante, porque o Jesus curou um lunático, né, um cidadão que dava ataque, e os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Aí Jesus veio, conseguiu expulsar o demônio, saiu. Os discípulos depois, em particular, foram perguntar para Jesus: ô Senhor, por que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio e nós não conseguimos? E aí Jesus disse para eles primeiro que era porque a fé estava pequena demais. É por causa da pequenez da vossa fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, vai daqui a colar, e nada vai ser impossível. Aí depois ele disse: mas essa casta aí que vocês enfrentaram é só com jejum e oração, ou oração e jejum. Isso aqui está muito claro para mim. Está claro para você também? Sim ou não? Existem demônios, irmãos, que nós vamos vencer se a gente se consagrar, se a gente jejuar. Está na Bíblia. Você vai negar a palavra de Deus? Eu não preciso jejuar não. Meu irmão, tem casta que vai permanecer, a sua bênção vai ficar retida. Você entendeu? Satanás está amarrando aquela resposta de chegar para você, está amarrando aquele milagre de acontecer, sabe, tem tudo para dar certo, mas não dá. Todo mundo já deu ganho de causa para você, mas o dinheiro não cai na sua conta, não chega. Irmão, às vezes você tem, que nem Ana tinha, um marido abençoado, bom dentro da sua casa, uma esposa abençoada dentro da sua casa, um filho abençoado dentro da sua casa, mas ele não vem para a igreja de jeito nenhum. Meu irmão, tem casta de demônio, quer jejum e oração, você quer expulsar, você quer vencer, você precisa se consagrar. Irmãos, foi até um tapa na cara, você me perdoe, mas foi um tapa na cara dos discípulos. E foi mesmo, porque Jesus levantava de madrugada e ia orar. Sim ou não? Você viu alguma vez os discípulos atrás de Jesus? Não. Quando Jesus subiu naquele monte lá para orar à parte, deixou os discípulos, subiu mais um pouquinho. Quando Jesus volta, como é que eles estavam? Orando, de joelho, dormindo. Aí Jesus falou assim: vocês não podem vigiar uma hora comigo e tal? Bota eles para orar de novo, sobe e vai orar sozinho. Quando ele volta, segunda vez, como é que os discípulos estão? Dormindo. Aí quer expulsar demônio que nem Jesus, irmão? Não vai. E naquela causa especificamente, Jesus disse: essa aqui, só com oração e jejum. Você entendeu? Não são todas, mas essa aqui, só com oração e jejum. Você precisa entender isso. Talvez tenha bênção retida na sua vida, que você não ora, que você não jejua, você acha que é bobagem. Você está entendendo, sim ou não? Se o pastor falar, vamos todos jejuar, você jejua. Se o pastor falar, não, vamos todo mundo jejuar semana que vem, domingo que vem, e depois a gente vai fazer um café aqui na igreja, aí você jejua. Mas você não faz sozinho, não. Hoje é que dia? Terça-feira, vou fazer um jejum até meio-dia. Vou orar, vou me consagrar, e Deus vai me honrar. Amém, gente? Essa é a fé, irmãos. Tem bênçãos retidas na sua vida, que depois desse jejum serão liberadas. Quem crê, diga graças a Deus. Foi liberado na vida de Daniel, irmão. O demônio tentou segurar, mas o Daniel permaneceu 20
21 dias ali. E, meu irmão, a resposta veio. Aquele demônio que estava impedido caiu por terra, e assim vai ser na sua vida. Só quem crê, diga glória a Deus. Toma posse dessa bênção. E a terceira bênção, para a gente terminar, isso aqui é maravilhoso, pessoal. Volta lá em Daniel comigo, por favor. Isso, em nome de Jesus. No mesmo versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, quem é Miguel, pessoal? Um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmão, olha para mim e presta atenção. Poucos anjos na Bíblia têm nome, e esse é um deles, Miguel. E por que o Miguel veio, pessoal? Porque o Daniel estava o quê? Daniel estava na fé, em jejum. Enquanto um estava lá lutando, não estava conseguindo, veio mais um. E sabe o que eu entendo aqui? Que se você está na fé, meu irmão, Deus vai enviar anjos em seu favor. Amém, gente? Pastor, eu não acredito em anjo, não. Então pega a caneta e o papel para você anotar o que eu vou te falar aqui. Pastor, não acredito em anjo. Então vamos lá na Bíblia para ver se Deus ainda manda anjo no dia de hoje. Vamos lá? Vamos ou não vamos? Então rapidinho, anota aí. Eu não vou ficar demorando muito não. Salmo 103, versículo 20. Vamos começar aqui. Isso. Deus ainda envia anjo, pastor? Vamos ver. Primeiro nós vamos ver aqui que os anjos são poderosos, pessoal. Vamos lá. Salmo 103, versículo 20. Em nome de Jesus. Isso, vamos lá? Salmo 103, 20. Quem achou, diga amém. Vamos ler comigo. Se você não achou, lê aí na TV. Vamos lá? Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Amém, pessoal? Aqui diz o quê? Que os anjos do Senhor são magníficos em poder. E eles cumprem as ordens do Senhor, eles obedecem à voz da sua palavra. Então a primeira coisa importante, lógico, você tem que entender, é que os anjos do Senhor são poderosos. Amém? Mas eles não obedecem você. Amém? Então não adianta botar o joelho no chão e falar: Miguel, vem que eu estou precisando. Cadê o Miguel? Só o Miguel que vai atrás de você, porque o anjo não vai não. O Miguel está escondido aí, pessoal. Aí vem Miguel, vem Gabriel, vem meu favor. Não, não vai. Ele não serve a você. Lógico, ele serve a você, mas ele obedece à voz de quem? É do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então não adianta orar para anjo. Pergunta para o irmão do lado: você entendeu, irmão? Entendeu? Não adianta ter anjo pendurado na sua casa. Amém, gente? Pergunta de novo para o irmão: entendeu, irmão? Que não precisa ter anjo lá? Entendeu? Sabe aquela oração que às vezes você põe dentro de casa? Ó arcanjo Miguel, venha no... Meu irmão, a Bíblia fala outra coisa. Amém? Ele obedece às ordens do Senhor. Então você não tem que orar para anjo não, porque você não vai ser ouvido. Amém? Segunda coisa, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Isso. Hebreus 1:14. Olha, vamos ler o 13 também, que você vai entender melhor que ler só o 14. Vamos lá?
Hebreus, finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Isso. Vamos ler comigo, o que diz? E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles, os anjos, amém, pessoal? Espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso aqui é forte, pessoal. Eles trabalham em nosso favor. Eles não estão assentados à direita do Senhor como está Jesus. Mas, irmãos, eles são magníficos em poder, obedecem às ordens do Senhor e servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação, dos servos de Deus. Então, irmãos, eles estão trabalhando. Quem está entendendo, diga amém. Tem uma outra coisa interessante, no Salmo 34, versículo 7, isso aqui você sabe de cor. Põe aí na tela para mim, se você quiser anotar, você anota. Quer abrir também? Vamos lá, abre aí. Salmo 34, versículo 7. Isso. Pastor, anda rápido aí que eu quero tomar café. Agora eu vou falar mais uns 10 versículos aqui, pessoal. Não fique com essa cara que quer tomar café não, que eu vou piorar o tempo. Vamos lá. Salmo 34, versículo 7, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Isso, quem achou, diga amém. Ô glória. Diz assim. Vamos lá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. Diga graças a Deus. Teme ao Senhor, não é o anjo não, viu? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meu irmão, se você serve a Deus, se você teme a Deus, o próprio Deus coloca anjos acampados ao seu redor. Diga graças a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Você não pode ver, nós somos limitados demais. Mas que maravilha a gente conseguir ver os anjos em volta dessa igreja, um monte de anjos com a mão na espada ali, ó, desembanhado. Você toca nele para ver. Irmão, prepara a cilada para ver. Irmão, é muito livramento que a gente recebe de Deus. Tem coisa que a gente vê na hora, tem coisa que a gente vê depois. E tem coisa que a gente não vai nem ver. É ou não é verdade? Quando você estiver orando, louve a Deus, irmão. Agradeça, fala: Senhor, obrigado pelos livramentos que eu não vejo. Simplesmente porque o Senhor me livra sem deixar acontecer. É ou não é verdade? Eu falei aqui outro dia, aquele dia que você erra o caminho, fica bravo da vida. Aquele dia que você programa, eu vou em tal lugar e não dá certo, você fica chateado, e você não sabe nada, irmão. Às vezes Deus está dando livramento para você, em tudo dá graças a Deus. Tudo dá graça. Meu irmão, os anjos estão acampados ao seu redor. Quem quer diga graças a Deus. E para terminar, irmão, lá no Novo Testamento, só para ninguém falar que anjo só aparecia no Velho, vamos lá no Novo. Atos capítulo 12, e eu termino aqui a minha mensagem. Que o pessoal fica falando: essa é coisa lá do Antigo Testamento, né? Isso aí não acontece mais não. Vamos lá. Atos capítulo 12. Não, isso aqui não acontece mais não, pastor. Versículo 5, capítulo 12 de Atos, versículo 5. Isso, quem achou, diga amém. Vamos ler comigo? Irmão, diz assim a Bíblia:
Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro estava preso. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio quem? Quem, igreja? E resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Diga glória a Deus. Ô, meu irmão, isso é Velho Testamento? Jesus já tinha subido de volta? Sim ou não? Sim. E está aqui um anjo de Deus diante de Pedro. Irmão, diante de Pedro, soltando aquelas cadeias, porque o Pedro estava preso e a igreja estava orando. Diga amém, pessoal. A igreja estava presa, o Pedro estava preso e a igreja estava orando. O que Deus faz? O que Deus faz? Quem entendeu, diga amém. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, deixou a comissão aqui na terra, os discípulos, para continuar fazendo a obra. Irmão, e o Pedro estava lá, na cadeia, recebeu a visita do anjo. Mas você vai falar: não, pastor, mas era Pedro. Ué, irmão, vamos falar a verdade? Aquele anjo foi lá por causa da oração do Pedro ou da oração da igreja? Responde para mim. Até porque o Pedro estava fazendo o quê? Está dormindo. Pedro estava dormindo, não estava? Sim ou não? Irmão, das duas, uma. Né? Quando a gente chegar no céu, a gente procura ele e pergunta. Vamos perguntar ao Pedro: Pedro, por que você estava dormindo aquele dia? Né? Eu costumo dizer: nossa Deus, vai ter fé assim lá na Igreja da Graça, né? Lá na Igreja da Graça de Timóteo, porque você vai morrer amanhã e você está dormindo tranquilo, irmão. Tem um soldado de um lado, um soldado do outro, e ele preso no soldado e dormindo, irmão. Vai ter fé assim lá na Igreja da Graça de Timóteo. Outra igreja eu não posso falar não, mas na igreja de Timóteo tem muita fé, irmão. Nossa Deus. É ou não é? Ou ele tinha tanta fé que ele dormiu, ou ele já tinha aceitado ir para o céu, né? Amanhã mesmo eu vou para o céu, estou tranquilão aqui, que amanhã eu vou morrer mesmo, então, né? Vou passar a última noite descansando aqui. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta para ele. Né, pessoal? Perguntar para o Pedro. Mas, irmão, não foi pela oração do Pedro, foi pela oração da igreja. Foi porque a igreja estava orando. É por isso que eu ainda creio que Deus ainda envia os seus anjos. Diga graças a Deus. Deus enviou para Daniel, irmãos. O Daniel viu. Mas eu falo com o Senhor: eu não quero ver nada não, só opera que está bom demais. É ou não é verdade? Não quero ver anjo não, irmão, não preciso ver anjo, preciso de demônio, é que eu não quero ver mesmo. Não preciso ver demônio, não preciso ver nada disso não, eu creio. Eu só preciso crer, pessoal. Diga graças a Deus. Irmão, se ele estiver ao meu redor, agindo em meu favor, e eu sei que está, porque eu já tive livramentos que eu vi que era a mão de Deus me livrando. Você já teve algum desses também? Sim ou não? Já tive. Se eu for contar para você aqui, vou contar uns 2 ou 3 assim, que eu vi a mão de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Mas, irmão, eu creio. E a maioria de nós não vai ver nada. E não precisa ver. O importante é saber que eles estão agindo em nosso favor. Só Daniel viu aquele anjo. Porque Deus envia
os seus anjos para agir em favor daqueles que estão na fé, irmãos. Aqueles que estão orando, aqueles que estão jejuando, buscando a Deus. E se você está, creia que você vai experimentar coisa boa em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Se você crê, você vai experimentar. Se você não está na fé, volte para a fé. Para de ser esse cristão água com açúcar, irmão. Esse negócio morno. Você não faz oração, você não faz jejum. Tudo está bom para você. Irmão, tem umas pessoas que estão numa situação que tinha que se revoltar. Não vou aceitar isso não. Vou me levantar e vou vencer isso. Amém, gente? Diga graças a Deus. Vou me levantar e vou vencer. Satanás não vai dizer para mim, olha, você não vai fazer corrente, porque você não aguenta, porque você está cansado. Não, você vai dizer, eu vou em nome de Jesus. Eu não aceito isso não, minha casa precisa da oração, eu preciso da oração, então eu vou buscar a Deus. Meu irmão, se levante, porque eu vou repetir, a primeira lição do nosso texto hoje, da nossa pregação. Quem faz o que ninguém faz, irmão, vai experimentar coisa que ninguém está experimentando. Quer continuar do mesmo jeito, você continua. Mas quer ver diferença? Meu irmão, tem que fazer o diferente. E Deus vai honrar. Honrou Daniel. Diga graças a Deus. Ele só precisava de uma resposta. E essa resposta que Deus deu para ele, esse entendimento hoje é impacto na nossa vida, irmão. Nós sabemos hoje que vai ter uma grande tribulação, que vai ter 7 anos aí, porque Deus falou com Daniel primeiro. Deus falou com Daniel primeiro. Ele nos revelou o fim dos tempos. Então, meu irmão, vamos tomar posse dessa bênção. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então levanta a sua mão e diga comigo, Senhor Jesus. Diga, eu entendi essa palavra. Diga, eu tomo posse dessa palavra. E eu creio que eu sairei daqui abençoado. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia.